Olá a todos! Antes da história começar, eu quero saber de onde você está assistindo esse vídeo. Comenta aqui embaixo sua cidade e seu estado. Eu adoro ver até onde essas histórias estão chegando. E se você gosta de terror sobrenatural, relatos assustadores e histórias que fazem perder o sono, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui sempre tem histórias novas e cada uma consegue ser mais perturbadora que a outra. Então já deixa seu like, comenta, compartilha com alguém que ama sentir medo de madrugada. Agora, apague as luzes, coloque seus fones de ouvido, se ajeite onde estiver e sem mais delongas, bora para a história de hoje. O pacote da Louisiana. O relato de hoje foi enviado por um inscrito chamado Marcelo. Ele mora atualmente em Minas Gerais, mas a história aconteceu quando trabalhou durante alguns meses nos Estados Unidos, mais especificamente numa região afastada da Louisiana. Quando li o e-mail pela primeira vez, achei que seria apenas mais uma história estranha envolvendo uma viagem. Mas conforme fui lendo os detalhes, comecei a entender por que ele demorou quase 3 anos para conseguir falar sobre aquilo. Marcelo tinha 29 anos na época. Um amigo indicou uma vaga temporária numa empresa que prestava serviços para propriedades rurais próximas a uma área de pântano. O trabalho era simples: manutenção, limpeza de terrenos, pequenos reparos. Nada fora do normal. Segundo ele, a região era bonita durante o dia. Muita vegetação, árvores enormes cobertas por musgo, estradas estreitas cortando áreas alagadas. Mas existia uma coisa que chamou sua atenção logo na primeira semana: o silêncio. Mesmo durante o dia, era um tipo de silêncio difícil de explicar. Poucos carros, poucas pessoas e moradores que pareciam evitar conversar com desconhecidos. Marcelo dividia uma pequena casa de madeira com outros 2 trabalhadores, um mexicano chamado Javier e um americano chamado Cole. Foi Cole quem fez o primeiro comentário estranho. Numa tarde, enquanto voltavam do trabalho, eles passaram por uma estrada de terra que atravessava uma área de mata. Havia várias fitas vermelhas amarradas em algumas árvores. Marcelo perguntou o que era aquilo. Cole respondeu imediatamente: "Não para o carro aqui." Marcelo achou que fosse brincadeira, mas o homem não estava sorrindo. Na verdade, parecia incomodado. Quando insistiu na pergunta, recebeu apenas uma resposta curta: "Algumas coisas não são feitas para visitantes." O assunto morreu ali, pelo menos naquele dia. Mas nos dias seguintes, Marcelo começou a perceber outros detalhes. Pequenos detalhes. Objetos pendurados em árvores, garrafas de vidro deixadas perto de cercas, pedaços de tecido amarrados em galhos. Nada parecia assustador, só estranho. Até a manhã em que encontrou o pacote. Era uma quarta-feira, pouco depois das 6 da manhã. O grupo tinha sido enviado para limpar uma área próxima, ao limite de uma propriedade antiga. Segundo Marcelo, a região era praticamente abandonada. Existia apenas uma cerca enferrujada e uma velha trilha entrando na mata. Foi enquanto caminhava próximo dessa trilha que ele viu algo pendurado numa árvore. Primeiro pensou que fosse lixo, mas quando chegou mais perto percebeu que era um embrulho, um pacote pequeno, envolto em pano vermelho, amarrado com cordas escuras e pendurado exatamente na altura dos olhos. Marcelo chamou Javier para ver. Os 2 ficaram observando alguns segundos. Nenhum deles sabia o que era. Mas quando Cole percebeu o que estavam olhando, ficou pálido imediatamente. Correu até eles e mandou os 2 se afastarem. Na mesma hora, sem tocar, sem fotografar, sem chegar perto. Marcelo perguntou o motivo, mas Cole apenas respondeu: "Vocês não deveriam ter visto isso." E pela primeira vez desde que chegaram à Louisiana, ele parecia realmente assustado. Cole ficou alguns segundos olhando para o pacote sem dizer nada. O rosto dele tinha mudado completamente. Até aquele momento, Marcelo nunca tinha visto aquele homem demonstrar medo de nada. Era o tipo de pessoa que passava o dia inteiro trabalhando no sol, entrando em áreas alagadas e lidando com cobras sem perder a calma. Mas naquele instante parecia nervoso. Nervoso de verdade. Javier perguntou o que havia dentro do embrulho. Cole respondeu imediatamente: "Não interessa." Então, puxou Marcelo pelo braço e mandou que os 2 voltassem para o caminhão.
A reação foi tão exagerada que acabou despertando ainda mais curiosidade. Durante o caminho de volta, Marcelo insistiu no assunto. Queria saber por que um simples pacote pendurado numa árvore tinha deixado o colega daquele jeito. Depois de muito insistir, Cole finalmente respondeu. Segundo ele, algumas pessoas da região acreditavam que certos objetos eram deixados em locais específicos por um motivo. E quando alguém mexia nesses objetos, acabava assumindo algo que não lhe pertencia. Marcelo achou aquilo estranho, mas ainda parecia apenas superstição local. O problema começou quando Javier resolveu contar uma coisa. Já dentro do caminhão, ele admitiu que tinha tocado no pacote antes de Cole chegar. Só por alguns segundos. Nada mais. Segundo ele, havia sentido algo duro dentro do embrulho. Como madeira ou osso. Cole ficou furioso. Mandou o amigo parar de falar sobre aquilo imediatamente. Mas o estrago já estava feito. Naquela noite, Javier começou a agir de maneira diferente. Primeiro veio uma dor de cabeça forte. Depois, um cansaço estranho. Durante o jantar, ele quase não falou. Algo incomum para alguém que normalmente era o mais animado da casa. Marcelo chegou a perguntar se estava tudo bem. A resposta foi simples. Só quero dormir. E foi exatamente isso que ele fez. Subiu para o quarto e desapareceu pelo resto da noite. Por volta das 2 da manhã, Marcelo acordou com um barulho vindo da cozinha. A princípio pensou que fosse Javier pegando água, mas o som continuou. Era repetitivo. Seco. Como alguém batendo os dedos na madeira. Toc, 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 toc. Marcelo levantou para verificar. Quando chegou à cozinha, encontrou Javier sentado sozinho à mesa. No escuro, sem nenhuma luz acesa, sem celular, sem televisão, nada. Apenas sentado, olhando para a janela. Marcelo perguntou o que estava acontecendo. Nenhuma resposta. Perguntou outra vez. Então Javier virou lentamente o rosto. E algo chamou sua atenção imediatamente. Os olhos dele estavam vermelhos, como se não tivesse dormido há dias. Você ouviu alguém me chamar? A pergunta veio do nada. Marcelo respondeu que não. Javier continuou encarando a janela. Eu ouvi. Segundo ele, a voz tinha começado pouco depois que foi dormir. Uma voz feminina, baixa, chamando pelo nome dele. Primeiro uma vez, depois várias, sempre do lado de fora da casa. Marcelo tentou encontrar uma explicação lógica. Talvez estivesse sonhando, talvez fosse o vento. Mas Javier balançou a cabeça. Parecia convencido de que aquilo era real. Na manhã seguinte, a situação piorou. Ele apareceu para o trabalho exausto, com olheiras profundas e uma expressão que Marcelo jamais esqueceu. Era como se tivesse passado a noite inteira acordado. Durante o almoço, Cole percebeu imediatamente. Quando ouviu sobre a voz, ficou em silêncio por alguns segundos. Depois fez uma pergunta estranha. Uma pergunta que deixou os dois desconfortáveis. A voz pediu para você voltar na árvore? Javier demorou para responder. Então abaixou a cabeça e disse: sim. Naquele momento, Cole levantou da mesa e pela primeira vez revelou algo que nunca tinha contado para ninguém. 3 anos antes, outro trabalhador havia encontrado um pacote parecido naquela mesma região e desapareceu menos de uma semana depois, sem deixar rastros, sem explicação. E o pior, a última vez que foi visto estava caminhando sozinho em direção à mesma trilha onde o embrulho tinha sido encontrado. Cole não contou aquela história de uma vez só. Na verdade, parecia não querer falar sobre aquilo. Mas depois que Javier admitiu que a voz estava chamando ele de volta para a árvore, ficou claro que esconder a verdade não ajudaria mais. O homem olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Então abaixou o tom de voz. O nome dele era Ryan. Segundo Cole, Ryan trabalhava na mesma empresa anos antes. Era jovem. Gostava de zombar das crenças locais e fazia piada sempre que alguém falava sobre aquelas estradas ou sobre os objetos deixados na mata. Tudo começou quando ele encontrou um pacote parecido. Vermelho, amarrado com cordas escuras, pendurado numa árvore perto de uma área alagada, exatamente como o que Javier tinha tocado. Na época, Ryan ignorou os avisos. Pegou o embrulho, levou para casa, abriu. Cole disse que nunca soube exatamente o que havia dentro, porque Ryan nunca contou. Mas depois daquele dia começou a mudar.
Primeiro vieram os pesadelos, depois o isolamento. Ele parou de sair com os colegas, parou de atender ligações e passou a dizer que alguém observava a casa dele durante a madrugada. No começo ninguém acreditou, achavam que era paranoia, até a noite em que Ryan apareceu correndo na porta de um vizinho. Desesperado, segundo o relato, ele dizia que uma mulher estava parada no quintal dele havia horas, sem se mover, sem falar, apenas olhando para a janela do quarto. Quando os vizinhos foram verificar, não encontraram ninguém. 2 dias depois ele desapareceu, sem deixar roupas, sem levar carteira, sem pegar o carro. Nada. A polícia investigou durante semanas. Nenhum sinal, nenhuma pista. Como se tivesse simplesmente evaporado. O silêncio tomou conta da mesa. Marcelo olhou para Javier. O amigo já não parecia apenas cansado. Parecia assustado. Muito assustado. Mas o que realmente chamou atenção foi outra coisa. Durante toda a história, Javier não demonstrou surpresa, como se já soubesse parte daquilo. Quando Cole terminou de falar, perguntou: "Você está ouvindo a voz agora?" Javier ficou imóvel por alguns segundos. Depois respondeu: "Ela nunca parou." Ninguém falou mais nada. O restante do expediente passou em silêncio. Mas Marcelo começou a notar comportamentos estranhos no amigo. Ele se distraía olhando para a mata. Parava no meio do trabalho sem motivo. Às vezes parecia ouvir alguma coisa distante, algo que mais ninguém escutava. No final da tarde, enquanto carregavam ferramentas para o caminhão, aconteceu algo que fez Marcelo esquecer completamente a história de Ryan. Javier tirou uma fotografia do celular e mostrou para ele. Era uma imagem tirada naquela manhã, perto da trilha, no local onde o pacote havia sido encontrado. Marcelo observou alguns segundos sem entender. A foto mostrava apenas árvores, mato e uma parte da cerca antiga. "O que tem de errado aqui?" Javier ampliou a imagem e apontou para o fundo da fotografia. Entre 2 árvores, Marcelo sentiu o estômago afundar. Havia alguém ali, uma mulher, parada, quase escondida pela vegetação. O problema não era a presença dela, era a aparência. A figura parecia estar usando um vestido branco muito antigo. E mesmo distante, era possível perceber uma coisa perturbadora. Ela estava olhando diretamente para a câmera, como se soubesse que a fotografia seria tirada. Marcelo perguntou quem era. Javier apenas balançou a cabeça. Então mostrou outra foto. E depois outra. Todas feitas em horários diferentes, em locais diferentes da propriedade. E em todas elas, a mesma mulher aparecia, sempre ao fundo, sempre observando, sempre mais próxima do que na imagem anterior. E na última fotografia, tirada menos de 1 hora antes, ela já estava perto o suficiente para que fosse possível ver o rosto. Foi nesse momento que Marcelo percebeu uma coisa. A mulher da foto estava sorrindo. Marcelo ficou alguns segundos encarando a tela sem conseguir dizer nada. Quanto mais olhava para aquela última fotografia, mais estranho aquilo parecia, porque não era apenas um sorriso. Havia alguma coisa errada no rosto daquela mulher. Algo difícil de explicar. A imagem estava ampliada e perdia qualidade quando aproximavam demais. Mesmo assim, dava para perceber que os olhos pareciam escuros demais, como se fossem apenas sombras. E o sorriso era largo, incomum, quase artificial. "Quem é ela?" Javier demorou alguns segundos para responder. Então falou algo que fez Marcelo sentir um arrepio imediato. "Eu não sei, mas ela estava mais longe. Quando tirei a primeira foto." Naquele momento, os dois compararam as imagens novamente e Javier estava certo. Na primeira fotografia, a mulher aparecia quase escondida entre as árvores. Na segunda, já estava mais próxima. Na terceira, era possível distinguir claramente o vestido. Na quarta, ela parecia estar caminhando na direção dele, como se acompanhasse. Seus movimentos pela propriedade, Marcelo tentou encontrar uma explicação lógica. Talvez alguém estivesse passando pela mata. Talvez fosse uma moradora da região. Mas nem ele acreditou no que estava dizendo, porque ninguém conseguiria estar exatamente nos mesmos locais em horários diferentes sem ser notado, principalmente numa área tão aberta. Quando mostraram as imagens para Cole,
o homem perdeu a cor do rosto. Pela primeira vez desde que o conheciam, parecia genuinamente assustado. Ele observou as fotos em silêncio, uma por uma. Depois, devolveu o celular. Apaga isso. Javier ficou confuso. Por quê? Porque você não devia ter fotografado. A resposta veio seca, imediata. Cole então fez outra pergunta. Uma pergunta que deixou o clima ainda pior. Ela está sempre olhando para você? Javier respondeu sem pensar. Sim. O silêncio que veio depois foi suficiente para preocupar Marcelo, porque Cole parecia esperar exatamente aquela resposta. Naquela noite ninguém teve vontade de conversar. Jantar foi rápido e cada um foi para o próprio quarto. Marcelo tentou assistir televisão para distrair a mente, mas não conseguia parar de pensar nas fotografias, nem na história de Ryan, nem na voz que Javier dizia ouvir. Por volta da meia-noite começou a chover. Uma chuva pesada, daquelas que fazem o telhado inteiro estremecer. Foi o som da chuva que acabou fazendo Marcelo adormecer. Mas ele não ficou dormindo por muito tempo. Algum tempo depois acordou com batidas. Toc, 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 toc. Primeiro pensou que fosse galho de árvore batendo na parede, mas havia um ritmo, um padrão, como se alguém estivesse tocando a madeira com os dedos. Marcelo olhou o celular. 2h43 da manhã. As batidas continuaram. Toc, toc, toc. Ele levantou da cama e caminhou até a janela. A chuva ainda caía forte. A escuridão do lado de fora era quase completa. E durante alguns segundos não viu nada. Absolutamente nada. Então um relâmpago iluminou o quintal, por uma fração de segundo. E foi o suficiente. Marcelo congelou. Havia uma mulher parada perto da cerca. Vestido claro. Cabelos escuros. Imóvel sob a chuva. O relâmpago desapareceu. A escuridão voltou. Marcelo ficou parado sem respirar, tentando convencer a si mesmo de que tinha imaginado aquilo. Então outro relâmpago iluminou o terreno. A mulher não estava mais perto da cerca. Agora estava no meio do quintal, muito mais próxima da casa. Imóvel, observando a janela. E dessa vez, Marcelo teve certeza de uma coisa. Era a mesma mulher das fotografias. Marcelo ficou imóvel ao lado da janela. O coração disparou tão rápido que ele conseguia ouvir as próprias batidas acima do som da chuva. Durante alguns segundos, ficou encarando a escuridão do quintal sem saber o que fazer. A mulher continuava lá, parada imóvel, como se estivesse esperando alguma coisa. Então o relâmpago desapareceu e tudo voltou a ficar escuro. Marcelo fechou a cortina e imediatamente afastou-se da janela, tentando encontrar uma explicação racional para aquilo. Talvez fosse uma vizinha, talvez alguém perdido na estrada, mas nem ele acreditava nessa hipótese, porque aquela mulher estava no meio de uma tempestade, sem guarda-chuva, sem carro, sem qualquer motivo para estar ali. Foi então que ouviu passos no corredor. Quando abriu a porta do quarto, encontrou Cole. O rosto dele estava pálido, muito mais do que no dia anterior. Você viu ela também? Marcelo nem precisou perguntar de quem estava falando, apenas assentiu. Cole passou a mão no rosto, parecia derrotado. Então perguntou: onde está Javier? Os dois caminharam imediatamente até o quarto do amigo. A porta estava aberta, a cama vazia, as cobertas jogadas no chão, mas Javier não estava lá. No primeiro momento pensaram que ele tivesse ido ao banheiro. Depois procuraram na cozinha, na sala, na varanda, nada. Foi quando Marcelo percebeu algo estranho perto da porta dos fundos. Marcas de barro, pegadas, como se alguém tivesse saído da casa caminhando sob a chuva, sem sapatos. Cole olhou as marcas e praguejou baixinho. Pela primeira vez, Marcelo viu medo verdadeiro nos olhos dele. Os dois pegaram lanternas e saíram para o quintal. A chuva diminuía aos poucos. As pegadas continuavam pela grama molhada. Seguiam em direção à estrada. Nenhum dos dois queria continuar, mas também não podiam abandonar Javier. Então seguiram o rastro. Durante vários minutos caminharam sem encontrar ninguém, até que chegaram perto da trilha onde o pacote havia sido encontrado. Foi então que Cole mandou Marcelo apagar a lanterna. Os dois ficaram em silêncio, observando. Havia alguém parado perto da árvore,
Uma pessoa ajoelhada no chão, imóvel, quando aproximaram a luz novamente. O estômago de Marcelo afundou. Era Javier. Ele estava ajoelhado diante da árvore, com a cabeça baixa, como se estivesse rezando, ou ouvindo alguém. Marcelo chamou pelo nome dele. Nenhuma resposta. Chamou novamente. Nada. Então Javier levantou lentamente o rosto. Os olhos estavam completamente diferentes. Fundos. Cansados. Cansados. Como se não dormisse há semanas. E havia lama espalhada pelas mãos e pelos joelhos. Ela disse que eu precisava voltar. A frase saiu calma. Natural. Como se estivesse falando sobre o clima. Cole caminhou imediatamente até ele. Mandou levantar. Mandou voltar para casa. Mas Javier apenas olhou para trás da árvore, como se alguém estivesse escondido ali. Então sorriu. Um sorriso pequeno, estranho. E disse algo que fez o sangue de Marcelo gelar. Ela está aqui agora. Instintivamente, Marcelo apontou a lanterna para trás da árvore. A luz atravessou os galhos molhados. E por uma fração de segundo, ele viu uma silhueta feminina parada entre a vegetação, observando os três. Quando a lanterna tremeu e voltou para o mesmo ponto, não havia mais ninguém, mas algo tinha sido deixado no chão, exatamente onde a figura estava. Outro pacote vermelho, maior que o primeiro, e desta vez, o nome de Javier estava escrito nele. Nome escrito no pacote parecia ter sido feito à mão, letras tortas, escuras, como se tivessem sido marcadas às pressas. Mas não havia dúvida. Era o nome de Javier, completo. Cole ficou paralisado por alguns segundos. Depois avançou imediatamente. Pegou Javier pelo braço e praticamente o arrastou para longe da árvore. Não toca nisso. A ordem saiu mais como um grito do que como um aviso. Javier não resistiu, nem tentou discutir. O que era estranho, muito estranho, porque ele parecia completamente indiferente ao que estava acontecendo. Enquanto caminhavam de volta para a casa, Marcelo percebeu que o amigo olhava constantemente para a mata, como se estivesse se despedindo de alguém, ou esperando alguma coisa surgir entre as árvores. Quando finalmente chegaram à residência, Cole trancou todas as portas, todas as janelas, e pela primeira vez contou algo que nunca havia mencionado. Segundo ele, os moradores mais antigos da região acreditavam que aqueles pacotes não eram convites, nem avisos. Eram escolhas. Ninguém sabia exatamente quem os deixava, mas quando um nome aparecia em um deles, significava que a pessoa já havia sido marcada. Marcelo tentou argumentar. Disse que alguém podia estar fazendo aquilo para assustar trabalhadores. Mas nem ele acreditava mais naquela explicação, principalmente depois do que tinha visto perto da árvore. Naquela madrugada, ninguém dormiu. Javier permaneceu sentado na cozinha, olhando para a janela, em silêncio. Às vezes, parecia escutar alguém. Outras vezes, sorria sozinho. Quando amanheceu, a situação piorou. Muito pior, porque Javier já não parecia o mesmo homem. Durante o café da manhã, ele confundiu datas. Esqueceu conversas do dia anterior. E chegou a chamar Marcelo por outro nome. Um nome que nenhum deles conhecia. Cole decidiu levá-lo embora da propriedade naquele mesmo dia. A intenção era procurar atendimento médico na cidade mais próxima. Talvez tudo aquilo tivesse alguma explicação psicológica. Talvez. Mas enquanto arrumavam as coisas para sair, Marcelo percebeu algo na varanda. Uma garrafa de vidro. Pequena, antiga, fechada com rolha. Ela não estava ali na noite anterior. Disso ele tinha certeza. Dentro da garrafa havia um papel dobrado. Cole ficou visivelmente nervoso quando viu. Mas Marcelo abriu antes que ele pudesse impedir. O papel continha apenas uma frase. Uma única frase escrita à mão. Ele já ouviu o suficiente. Ninguém falou nada durante vários segundos. Então ouviram o barulho, vindo do lado de fora. Um sino, distante. O mesmo som que Javier descrevera dias antes. Uma única badalada, depois outra e outra. Lenta, como se estivesse se aproximando. Foi nesse momento que Javier levantou da cadeira, olhou para a porta e sorriu. Um sorriso tranquilo, como alguém que finalmente encontrou aquilo que procurava. Então disse, ela veio me buscar, e começou a caminhar em direção à saída da casa. Cole se levantou tão rápido que derrubou a cadeira para trás. Mas Javier já estava na porta. O olhar dele não demonstrava medo, nem confusão.
Parecia alívio. Como se estivesse esperando aquele momento havia dias. O sino continuava tocando ao longe. Lento, constante. Cada badalada parecia vir de um ponto diferente da mata. Marcelo tentou bloquear a passagem. Segurou o amigo pelos ombros, mas Javier apenas olhou para ele. E naquele instante algo chamou sua atenção. Os olhos dele já não pareciam cansados, nem assustados. Pareciam vazios, como se a pessoa que conheciam estivesse desaparecendo aos poucos. Ela esperou muito tempo. Foi tudo o que disse. Então se soltou e saiu pela varanda. Cal correu atrás dele. Marcelo veio logo em seguida. Mas assim que colocaram os pés do lado de fora, perceberam algo estranho. A estrada estava vazia. O vento havia parado. Os pássaros tinham sumido. Até os insetos pareciam ter desaparecido. Era como se o mundo inteiro tivesse ficado em silêncio. Javier caminhava devagar em direção à mata, sem olhar para trás, sem hesitar. O sino continuava. Mais próximo agora. Muito mais próximo. Quando chegaram ao início da trilha, Marcelo viu algo que nunca conseguiu esquecer. Havia pessoas entre as árvores. Paradas, imóveis, observando. Não uma ou duas, dezenas. Homens, mulheres, idosos. Todos espalhados entre a vegetação. Todos vestidos com roupas antigas. Todos olhando para Javier. Nenhum deles se movia. Nenhum deles falava. Cal parou imediatamente. O rosto dele ficou branco. Não continua, mas Javier continuou andando, como se não tivesse ouvido. Foi então que uma mulher saiu de trás das árvores. Vestido claro, cabelos escuros, o mesmo rosto das fotografias. A mesma mulher que Marcelo tinha visto no quintal durante a tempestade. Ela caminhou lentamente até parar diante de Javier. Nenhuma palavra foi trocada, nenhum gesto. Apenas ficaram se olhando. E pela primeira vez Marcelo percebeu algo. A mulher não parecia ameaçadora. Parecia triste, profundamente triste. Então estendeu a mão. Javier segurou. E naquele exato momento o sino parou. Silêncio absoluto. Um silêncio tão pesado que Marcelo sentiu o próprio estômago revirar. Piscou por um segundo. Apenas um segundo. E quando abriu os olhos novamente, Javier não estava mais lá. Nem a mulher, nem as pessoas espalhadas pela mata. Nada! A trilha estava vazia. Completamente vazia. A polícia foi chamada. Buscas foram feitas durante dias. Helicópteros, cães farejadores, equipes especializadas. Nenhum sinal, nenhuma pista, nenhuma pegada, nenhuma evidência. Como se Javier jamais tivesse entrado naquela floresta. Marcelo voltou para o Brasil poucos meses depois. Tentou seguir a vida, tentou esquecer, mas nunca conseguiu. Anos mais tarde, já morando em Minas Gerais, recebeu uma mensagem de Cole. Uma única mensagem, sem explicações, sem contexto, apenas uma fotografia. A imagem mostrava uma árvore numa área de pântano, e pendurado em um dos galhos havia um pacote vermelho. Marcelo quase apagou a foto sem olhar direito, mas percebeu um detalhe, algo escrito no pano. Quando ampliou a imagem, sentiu o sangue gelar, porque reconheceu imediatamente a letra. Era a mesma que estava no pacote encontrado por Javier. E o nome escrito naquela nova embalagem era outro. Não era Javier. Não era Ryan. Não era ninguém da Louisiana. Era o nome completo de Marcelo.